Amados, é Yahushua, o Messias, o único mediador entre Deus e homens. Aqui a evangelista Pérsia Ferreira. Este vídeo é para dar-vos encorajamento. Nós vivemos em tempos muito difíceis. O profeta Daniel tinha dito que nos últimos dias a terra estaria cheia de conhecimento. Que ao mesmo tempo o Senhor Yahushua, Cristo, disse que nestes dias muitos falsos profetas estariam neste mundo e enganariam a muitos, porque eles chegariam com vestes de ovelhas ou de carneiro, mas dentro deles são como lobos. Então, temos que ter a máxima atenção e a máxima vigilância de ver quem realmente está a dizer-nos a verdade e quem está a dizer-nos baseado em doutrinas de demônios. Porque o apóstolo Paulo, em 1 Timóteo, vou lá para confirmar, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, o apóstolo Paulo disse que agora o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos muitos partiriam ou abandonariam a verdadeira fé e seguiriam espíritos sedutores, espíritos sedutivos com as suas doutrinas de demônios. Estamos a viver esses tempos. Há no YouTube nossos irmãos. Quando digo nossos irmãos, portanto, na fé. Mas quem se desviou, já não posso lhe chamar irmão na fé. Isso não é possível, porque já não estamos do mesmo nível. Uns estão a ensinar a doutrina de Kemet, o Egito. O Egito esteve na pura idolatria com as doutrinas dos anjos caídos. Tudo o que aconteceu ontem no Egito foi debaixo da influência dos anjos caídos. O Egito foi sim, senhor, um grande reino. Mas depois Deus o destruiu. O profeta Jeremias falou da destruição do grande Egito, porque o Egito estava na idolatria total. E as pessoas, muitas hoje, quando visitam o Egito, dizem: de lá partiu tudo, de lá partiu a matemática, a geografia, a arte, a medicina, isto e aquilo. Está muito certo. Mas isso não significa que eles eram inocentes. Isso não significa que eles estavam andando no caminho de Deus. Por isso é que foram destruídos. Eram tão poderosos. Muitos até dizem que eram o Deus deles. Portanto, há alguém no YouTube a dizer, quando ele fala em nome do Deus dele, Ra, Amém, ou Amém Ra. Amém Ra, uma das figuras da idolatria daquele tempo do Egito. Então, esse é o Deus dele. E muitos estão a seguir essa doutrina dos quemetistas no mundo inteiro. Isto é internacional. Então, estamos a viver em tempos realmente complicados.
E ao mesmo tempo também há o conhecimento verdadeiro a florescer aqui na terra. E agradecemos a Deus por isso. Então, vamos viver vigilantes, porque em 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8, o apóstolo Pedro disse que vivêssemos vigilantes, porque o nosso inimigo, o diabo ou Lucifer, andava furioso, como um leão rugindo à procura de a quem devorar. Não caiamos na ratoeira dele como uma simples ovelha ou zebra, para sermos devorados por ele. Então temos que ter muita atenção. E quero dizer-vos o seguinte: há muitos homens a falarem, quando digo homens, e mulheres também, de muita coisa, o que vai acontecer, o que será, isto e aquilo, todos concentrados na nova ordem mundial. Sim, para quem está atento, uma vez eu já disse, o dia que nós entramos nas nossas casas e ficamos fechados lá dentro, como prisões domiciliárias por causa do vírus, não vírus, que é um ataque espiritual iníquo, eu já disse num dos meus vídeos, a partir desse dia, que foi em março de 2020, para cá nunca mais as coisas foram as mesmas e nunca mais serão as mesmas, porque praticamente a gente já entrou na dita nova ordem mundial. A nova ordem mundial nunca foi de Deus, não é de Deus. A nova ordem mundial é totalmente e puramente contrária àquilo que é de Deus. Porque conforme as coisas se vão desenvolvendo, os atentos, os que conhecem a palavra de Deus, vão vendo que a nova ordem mundial não é de Deus. No entretanto, não é vivendo muito preocupado, com muita ansiedade, que nós vamos resolver algo. Mas sim, vamos viver em oração, fazer o jejum, porque o jejum é um dever, é uma obrigação para todo aquele crente nascido de novo. Porque é a maneira de se humilhar a Deus, é a maneira de se submeter a Deus em humildade. E Ele nos ajuda. É só ver o jejum da Esther. O que aconteceu para eles? Eles fizeram o jejum de 3 dias naquele tempo, porque o Amã tinha feito o plano de eliminar todos os judeus na Pérsia, hoje Irão. O que aconteceu? Eles fizeram o jejum de 3 dias, o conhecido jejum da Esther. 3 dias sem alimento e sem água. Este é o chamado jejum seco. Não é fácil passar 3 dias inteiros sem comer e sem beber. No entretanto, todos eles fizeram, até os seus animais tinham sido postos no jejum. E aconteceu uma grande vitória para eles. Aquele que estava a planear eliminá-los foi ele eliminado. E eles tiveram muito mais do que aquilo que estavam à espera. Porque Deus, quando te dá, dá-te muito mais do que aquilo que tu estás à espera. É assim que trabalha o jejum para Deus. E então, vamos ajudar os outros. O único conselho que temos aqui, neste livro, este aqui é o único conselho valioso. Esta aqui é a única fonte, o único recurso que nós temos para estes tempos que estamos a viver. Não confiemos em nenhum homem, porque Jeremias também disse: maldito seja o homem que confia no homem. Confiemos em Deus, confiemos no seu filho Yahusha. São os únicos que podem ajudar-nos. Vamos ajudar também os outros. Aquele que tiver mais comida, que ajude a outra pessoa.
Dê comida aos seus vizinhos que não têm, às suas crianças que não têm. Aquele que tiver mais roupa, dê roupa às pessoas que não têm. Na rua, na vizinhança, na comunidade. Aquele que tiver água, dê da sua água. Ajuda os outros. Portanto, aquele que puder visitar os presos, que visite os presos. Aquele que puder visitar os doentes, que visite os doentes. Vamos fazer isso, porque é necessário fazê-lo. Porque vamos ser perguntados por isso no dia do julgamento. Mateus capítulo 25, a partir do verso 34 até o fim, que é o verso 46, fala a respeito disso. Leiam isso por vocês próprios. É Mateus capítulo 25, a partir dos versículos 34 até ao fim, versículo 46. E então, vamos ter a mentalidade de Goshen. Goshen era o sítio onde vivia o povo de Deus. Portanto, as casas de Israel e Judá no Egito, naquele tempo. Quando Moisés estava a fazer as negociações com o faraó que estava no poder na época, este povo vivia no sítio chamado Goshen. E enquanto as pragas aconteciam no Egito, por causa da teimosia de Faraó, o povo de Deus vivia numa plenitude, em prosperidade e abundância em todas as áreas das suas vidas. Nada lhes faltava, tinham tudo. Estavam numa paz total. E estavam numa segurança total, até o dia que Faraó decidiu então que eles fossem embora. E quando Moisés os tira daí, durante a caminhada para o Egito, eles continuaram a viver nessa paz total e na segurança total. Porque sabemos que durante o dia e à frente deles, ficava entre eles e o exército de Faraó que vinha persegui-los, portanto atrás, uma nuvem branca. E durante a noite, para que vissem o caminho, ia à frente deles uma coluna de luz de fogo. Uau! Durante o dia, entre eles e o exército egípcio, uma coluna de nuvem branca, que não fazia ver o exército egípcio, o povo que ia na frente deles, o povo de Deus. E durante a noite, uma luz de fogo. Portanto, viveram assim. Então, vamos ter a mentalidade de Goshen. Não tenhamos medo da nova ordem mundial. Aconteça o que acontecer. Venha o que vier. Se nós estivermos de pé na nossa fé, confiando em Deus apenas e somente em Deus, e em Cristo, lendo as nossas escrituras, como diz o apóstolo, Atos 17, Atos capítulo 17, versículos 10 a 11. Os bereanos eram um povo bem atento, bem vigilante. Eles eram sábios. O que eles faziam? Os apóstolos iam pregar para eles. Eles sabiam que os apóstolos tinham andado com Cristo. Assim que os apóstolos virassem as costas, eles iam imediatamente às suas escrituras para confirmar se aquilo que lhes tinha sido pregado era verdade ou não. Então façamos isso. Por favor, não vamos dar ouvidos a homens e mulheres que aparecem hoje no YouTube a seguir ou a dar como alimento espiritual as doutrinas de demônios. Este é o tempo das doutrinas de demônios. Essas pessoas, elas próprias já estão possessas por espíritos sedutores que lhes ensinam essas doutrinas de demônios que fazem os ouvidos ter uma coceira agradável, mas que no fim, o após disso é a destruição para aqueles que estão a segui-los. Então, fiquem bem, tenham um bom dia, que o Deus do céu vos proteja,
Que o Deus do céu tenha misericórdia de nós todos. E vamos orar mais vezes. Vamos fazer o jejum porque é necessário. Eu, pessoalmente, o único jejum que eu consigo fazer é o da Astere. O jejum seco de 3 dias, sem comida, sem água. Há pessoas que fazem jejum de 7 dias, há quem faça de 1 dia, cada um que faça jejum segundo a sua capacidade física. Portanto, hoje fico por aqui. Muito obrigada por me terem escutado. Muito obrigada pela vossa paciência. Shalom.